Olá, aqui é a Vivi Varaldo e nesse espaço eu utilizo para trazer uma perspectiva mais consciente da transição planetária, lendo as energias da multidimensionalidade. E hoje eu quero trazer um tema muito importante que é o fato da gente não se permitir sentir na transição planetária na nova Terra. O caminho para a nossa expansão espiritual é através do sentir. E às vezes você pode chegar num ponto em que você se sente um pouco bloqueado, errado ou atrasado nesse processo de sentir, mas na verdade você está protegido. A nossa alma ela é muito inteligente, muito mais do que o nosso ego, e infinitamente mais sábia do que qualquer julgamento que fazemos sobre nós mesmos. Quando o ego ele não permite que o nosso corpo sinta, quando sentir parece algo perigoso, intenso demais ou ameaçador demais, a nossa alma ela não força a passagem, ela começa a criar mecanismos internos. E esses mecanismos internos, eles são estratégias de sobrevivência, né, espiritual, física mesmo aqui nesse plano da 3D. E esses mecanismos, eles surgem quando em algum ponto da nossa história, dessa ou de outras vidas, em que sentir significou dor, abandono, perda, humilhação ou aniquilação do próprio ser. O nosso corpo, ele se lembra, mesmo que a nossa mente ela não acesse essas lembranças. Mesmo que a mente não se lembre, existe um sistema de crenças limitantes que a gente teve como processo de aprendizado. Então, mesmo que a mente não se lembre, a nossa alma diz agora não, ainda não é seguro. E aí é que começam os desligamentos sutis. A pessoa segue funcionando, trabalha, se relaciona, conversa, ama, mas existe uma camada de anestesia, uma sensação de estar presente e ausente ao mesmo tempo. Como se algo estivesse sempre um pouco atrás do vidro, num véu. E isso não é falta de espiritualidade e muitas vezes é excesso de adaptação para o nosso próprio sobrevivência mesmo. Na multidimensionalidade, o corpo é o último a ser convencido. A mente ela entende rápido, o ego cria narrativas sofisticadas. Mas o corpo ele só acredita quando sente segurança. E aqui entra algo fundamental para esse tempo de transição planetária que estamos passando. Estamos saindo de uma consciência baseada em sobrevivência, controle e medo, para uma consciência mais elevada, baseada em presença, verdade e integração interna. Só que o corpo ele foi treinado por milênios para sobreviver, não para sentir plenamente. Então, começamos a expandir a consciência quando despertamos espiritualmente. E aí o ego, ele tenta liderar esse processo. Ele quer entender tudo, nomear tudo, explicar tudo, controlar tudo. Ele quer antecipar tudo, numa tentativa de instinto de sobrevivência. Mas a gente não está mais nesse mood. Então, quando o ego ele tenta conduzir a experiência que é corporal e vibracional, a alma ela entra em ação criando amortecedores. Esses mecanismos eles podem aparecer como dificuldade de acessar emoções profundas, de se aprofundar mesmo em relações, em propósitos. Pode trazer uma confusão emocional nos seus relacionamentos, sensação de vazio, mesmo que você esteja fazendo, entre aspas, tudo certo. Pode acontecer também repetição de padrões amorosos, exaustão física, procrastinação do próprio propósito. Você sabe aquilo que você precisa fazer e mesmo assim não faz. E nada disso você pode considerar como fracasso. Ainda está num processo de desconstruir essa necessidade de sobrevivência e proteção ativa. Na transição planetária, estamos sendo convidados a algo novo, a descer a consciência para o nosso corpo. Não é mais sobre subir, escapar, transcender para longe. É sobre encarnar de verdade. Só que esse encarnar, ele pode ser doloroso quando o corpo ele ainda associa sentir a algum perigo.
Por isso, a nossa alma, ela cria essas camadas. Ela diz: primeiro vamos dar uma reorganizada no nosso campo, no seu campo. Depois, quando houver sustentação suficiente, você vai começar a sentir de volta. E esse retorno, ele não é explosivo, ele vem de forma gradual, é gentil e é silencioso, é amoroso. O problema é que somos ensinados a achar que evolução espiritual é sempre expansão, êxtase, abertura, amor incondicional o tempo todo. Mas muitas vezes evolução é apenas pausar, é não acessar ainda, é respeitar o tempo do corpo. Na nova Terra, ou como você quiser chamar essa nova frequência, não existe iluminação sem corpo e não existe despertar sem integração somática. A alma, ela não quer que você aguente, ela quer que você habite. E habitar o corpo exige algo que o ego teme profundamente, que é perder o controle. Porque sentir não é linear, ele não é previsível e sentir para o ego pode causar bagunça de um monte de narrativas na sua mente. Acaba derrubando personagens que você mesmo criou nesse instinto de sobrevivência. Acaba desmontando identidades espirituais que você já considera como certas na sua vida. Por isso, quando o ego ainda está no comando, a alma protege o corpo de sentir demais. Não é para sempre, mas é até que haja maturidade suficiente. E essa maturidade aqui, ela não é saber mais, é suportar, sentir sem se abandonar. Quando isso começa a acontecer, o corpo começa a liberar microsensações. O choro vem sem drama, a raiva aparece sem culpa, o prazer retorna sem medo, o amor deixa de ser uma projeção e vira presença. E os mecanismos, eles não precisam ser arrancados, eles se dissolvem sozinhos, porque proteção só existe onde há ameaça percebida. Na transição planetária, o convite não é acelerar o despertar, é desacelerar o controle, é permitir que o corpo volte a confiar na vida. Entendendo e compreendendo que você não é um ser abandonado aqui na Terra, que existe um trabalho coletivo do espiritual te amparando também. É permitir que o corpo volte a confiar na vida. E se você sente que algo em você está travado, talvez não seja um bloqueio. Talvez seja a sua alma dizendo: eu estou aqui cuidando de você. E a espiritualidade também, esse trabalhinho do invisível. E quando você honra isso, quando você para de brigar com o seu próprio ritmo, o seu corpo ele responde de forma imediata. Porque ele sempre soube o caminho, ele só precisava de tempo para acreditar que agora é seguro sentir. E talvez você esteja ouvindo tudo isso se perguntando: tá bom, Vivi, mas como é que eu faço isso na prática? Como eu posso permitir que o meu corpo ele sinta sem se perder, sem se abandonar, sem se afogar nas próprias emoções e nos traumas, sem entrar em caos? E a primeira coisa que eu quero te dizer, sentir conscientemente não é se jogar num abismo emocional, é ficar na beira, com presença. O corpo ele não precisa que você mergulhe de uma vez só. Ele precisa que você esteja junto e presente. O sentir consciente começa quando você para de perguntar o que isso significa e começa a perguntar onde isso está no meu corpo agora. Pode ser um aperto no peito, vem um nó no estômago, um incômodo nas costas, a respiração ela parece que não está completa. Você não precisa mudar nada, você não precisa curar nada, você não precisa liberar nada, você precisa só ficar nessa presença. E isso já é imenso. O ego, quando você faz esses treinos emocionais de perceber o que o seu corpo está sentindo, o que ele está te trazendo ali na hora, ele deixa de buscar essa narrativa que ele tem de querer entender. O seu corpo, ele quer uma companhia. E é assim que você pode começar. Outro ponto essencial é que sentir não é reviver os traumas. E se em algum momento a sensação ficar grande demais, você pode abrir seus olhos, você pode olhar à sua volta, sentir seus pés no chão, tocar algo sólido. E isso não é uma fuga, isso é você buscando uma regulação do seu corpo, que também está em presença para
voltar a se habitar novamente. O corpo, ele aprende que segurança por repetição de pequenas experiências bem-sucedidas. É assim que a gente aprende. E não por grandes catarses. Então, você pode começar com coisas simples, percebendo a sua respiração enquanto você lava a louça ou arruma sua casa, sentir o peso do corpo sentado, notar a temperatura da água do banho, colocar a mão no peito quando algo o emociona. Esses gestos, eles parecem pequenos, mas eles estão dizendo para o seu corpo: eu estou aqui. Eu não vou te abandonar quando você sentir. E isso é profundamente reprogramador. Outra chave importante é não transformar o sentir em performance. Você não precisa sentir bonito, sentir profundo, sentir elevado. Às vezes só sentir o cansaço, a irritação, já é algo que vai trazer presença para você, porque você está percebendo essa emoção e deixando ela fluir em você também. Às vezes é um vazio que vai vir meio sem nome, você nem sabe por que está acontecendo. Tudo isso é o seu corpo voltando a se habitar. E principalmente, não force sentimentos que não estão presentes. Se você acha que deveria sentir amor, perdão, gratidão, mas o corpo sente medo, raiva, honre aquilo que é real, aquilo que o seu corpo está te trazendo. A alma, ela confia na honestidade e não em luz forçada, em espiritualidade forçada. Com o tempo, o sentir ele vai se tornando mais consciente e ele cria algo que é muito precioso, que é uma confiança interna de se permitir acessar essas emoções. O corpo, ele percebe que pode sentir e não morrer, que ele pode chorar e continuar existindo, que você pode tremer e ainda estar seguro. E quando essa confiança se estabelece, a energia começa a circular de forma natural no seu corpo. Não porque você fez uma técnica perfeita, mas porque você parou de se violentar internamente, negando os sentimentos. Na transição planetária, o verdadeiro despertar não é abrir o terceiro olho apenas. É voltar para o corpo com gentileza. É permitir que a alma desça sem pressa, sem espetáculo e nem cobrança. Se você sentir que hoje dá só para sentir 5%, isso já é o suficiente. Isso é o seu corpo se permitindo sentir. Isso é o corpo trabalhando com a própria verdade interna. O seu corpo, ele não quer pressa, ele quer verdade. E toda vez que você escolhe ficar com o que sente, ao invés de se abandonar para controlar algo que você não consegue, algo se alinha melhor internamente, se encaixa melhor. Porque sentir no fim não é perder o controle, é voltar para casa, que é o seu próprio corpo nesse momento. Eu sei que isso pode parecer extremamente desafiador quando a gente está num processo ainda de controle do ego. Mas se você está aqui até o final desse áudio ouvindo, você já entrou em contato com isso, você já está no processo de transição planetária, você já faz parte desse despertar coletivo para a nova Terra. E nós fomos acostumados, ensinados, que a gente tem que saber de tudo, e nós somos aqui, estamos treinando aqui a nossa humildade espiritual de entender que a gente não sabe de tudo e que sim, a gente precisa treinar novas formas de existir aqui na Terra. E sentir, ele é um dos acessos para essa nova energia, essa nova frequência. E tem muita gente que está fazendo esse exercício com muito afinco. São as pessoas que despertaram, são as pessoas que entenderam que já está acontecendo nessa nova Terra. Não são todas as pessoas que vão passar por isso, que vão entrar nesse nível de consciência, mas é uma escolha de forma consciente. Eu habito o meu corpo, eu me permito sentir, eu me permito amar, eu me permito me afetar pela minha existência, pelas minhas experiências aqui na Terra. E esse é o caminho de cura para a nova Terra, para essa transição planetária. Se você se identificou com isso que eu trouxe aqui, não se esqueça de compartilhar com alguém que também está passando de forma consciente por essa evolução e revolução, né? Se inscrever aqui no canal,
Aqui eu compartilho insights, aqui eu compartilho um pouquinho do que eu também venho passando e sentindo, né, com essa transição planetária. Um beijo, um cheiro!